A paz de Jesus. A paz de Jesus, o mestre de amor. A paz de Jesus suplanta a dor. A paz de Jesus vai ao coração. A paz de Jesus ajuda o irmão que necessitado de paz, de amor, socorro nos pede em pranto e dor. A paz de Jesus que a todos atende, a paz de Jesus que a todos seduz, a paz de Jesus que ao peito nos chega, vem cheia de amor, vem cheia de luz. A paz de Jesus, o mestre de amor, a paz de Jesus suplanta a dor. Acabou. Meus amigos, meu nome é Maria Tavares. É sempre com muita alegria eu venho aqui gravar algumas lembranças da nossa mente, do nosso dia a dia, no que ocorreu durante o período de um determinado período no nosso Brasil, no nosso planeta. E hoje eles pediram para eu gravar para vocês algumas coisas lindas, bonitas, que falam sobre a nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que foi escolhida por Jesus e também aprovada pelo nosso Deus para ser a mãe do nosso mestre, do nosso Messias, este que é o governador espiritual do planeta Terra. E aqui eu vou ler uma mensagem que fala sobre Nossa Senhora, em especial Nossa Senhora Aparecida, porque no dia 12 de outubro vamos relembrar que ela é a padroeira deste Brasil que nós tanto amamos. E a mensagem é do Papa Francisco. E o livrinho é este. Ele escolheu 30 aparições de Nossa Mãe Maria Santíssima. Mas hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora Aparecida. E ele então fez este poema, essa mensagem maravilhosa em louvor à nossa Mãe Aparecida. Lembrai-vos, ó Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tem invocado, implorado vossa proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos, tomando-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, consolação e guia, esperança e luz na hora da nossa morte. Mãe Aparecida,
Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho Jesus, nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo. Preservai-nos de todos os perigos, dirige-nos em todos os empreendimentos temporais. Soberana Senhora, livrai-nos da tentação e de todos os males que nos ameaçam a cada instante de nossa vida. Protegei as famílias brasileiras e livrai-as de todos os perigos e ameaças. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ele fez essa prece quando ele esteve aqui no dia 24/7/2013. Ele ficou encantado com aquela basílica, que hoje não era como antigamente, quando ele esteve aqui, e muito menos quando Nossa Senhora Aparecida foi resgatada do rio. Meus amigos, hoje eu falei que hoje nós vamos falar sobre Mãe Santíssima. Esta que foi a mãe do nosso Mestre Jesus. Quando o anjo Gabriel se apresentou à Mãe Santíssima, ela era uma mocinha entre 12 e 13 anos e morava lá em Nazaré. E ela vivia com os seus pais, Joaquim e Ana. Tudo se transformou. Toda a limpeza foi feita na Palestina, porque iria reencarnar um espírito de muita luz, na mesma faixa de vibração do nosso Mestre querido, Jesus de Nazaré. Nada melhor do que essa página do Miramês para descrever a beleza e a grandeza de nossa Mãe Maria Santíssima. Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo que o tempo logo destrói. Solicita-nos considerá-la uma criatura de Deus, cooperadora de Jesus na construção do seu reino no coração humano, e trabalharmos com ela na tarefa de amor, que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos. Trabalho a ser feito, palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção e principalmente prece.
a prece. A prece é o caminho mais curto que nos leva ao coração de Deus, nos leva ao coração de Jesus, nos leva ao coração de nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os espíritos desencarnados que trabalham aqui na seara do Cristo, junto à crosta terrestre. Lembrando, meus amigos, que nós não sabemos em que mundo, em que planeta Jesus fez a sua evolução espiritual. Mas sabemos que nossa Mãe Maria Santíssima, quando foi convidada a ser a mãe do nosso Mestre Jesus, ela morava lá em Sírios. Sírios é uma estrela de uma dimensão muito grande. É um sol. E neste sol, chamado Sírio, é que a nossa Mãe Maria Santíssima vivia. Nós sabemos que a beleza de nossa Mãe Maria Santíssima é ímpar. Não houve ainda no planeta Terra uma mulher da beleza da nossa Mãe Maria Santíssima. Ela era chamada, o apelido dela era a Rosa de Jericó. Jericó, da onde também o mentor espiritual dessa casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, estagiou como Zaqueu. Era uma estação muito bonita, de águas térmicas, de águas puras, bonitas, em que tudo era bonito lá em Jericó. E lá tinha as flores maravilhosas. Vamos lembrar, meus amigos, que uma flor, um tipo de flor, de árvore que nós temos aqui no planeta Terra, ou em qualquer mundo, aonde nós achamos uma variedade imensa de plantas e de flores, elas têm que ser primeiro plasmadas na espiritualidade para depois trazer para aqui, para a nossa terra. Mas tudo aqui acontece com o consentimento de Jesus, pois Ele é o governador do nosso planeta. Mas, meus amigos, nós temos também que lembrar que quando Jesus quis trazer para este lado aqui
aqui do nosso oceano, os seus evangelhos que já estavam que lá na Europa, mas lá na Europa já não pensavam, já não levavam, já não queriam mais lembrar dos evangelhos do nosso Mestre Jesus. Então ele, por volta de 1300 e pouco, ele pede permissão a Deus e traz para o nosso lado aqui, nessas terras, para essas terras que hoje chamamos Brasil, o nosso Evangelho, os seus ensinamentos. E graças a Deus, aqui levamos a sério os ensinamentos de Jesus, os evangelhos. Não importa que religião estamos seguindo, mas lembramos sempre que Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre. E por 2 vezes ele nos entregou a Mãe Santíssima. Uma vez, quando ele já estava na crucificação, já estava crucificado, ainda estava junto a nós, ele disse para João, o evangelista, João, eis aí a tua mãe, e nos entregou para a Mãe Santíssima. Mãe, eis aí o seu filho. E neste momento, nós passamos toda a humanidade ser filhas de nossa Mãe Maria Santíssima. E quando também ela estava para desencarnar com 82 anos, lá na cidade de Éfeso, lá na Turquia, que hoje é a Turquia, Jesus foi ao encontro dela naquela casa onde ela vivia, que era também chamada a Casa da Santíssima, onde essa casa, João, o evangelista, conseguiu dar para ela essa casa, onde ela fazia as sopas e todos lá que chegavam, ela tinha sempre uma palavrinha de conforto e um prato de sopa. Quando chegávamos lá, tristes, ela falava, meu filho, tudo passa, só o reino de Deus dentro de nós é grande para não passar. Temos que fazer sempre
sopa, dar um alimento para os nossos irmãos, fazer a cesta básica para todos aqueles que nós podemos ajudar, aqueles que vivem perto das nossas comunidades, dos nossos grupos espíritas, igrejas. E foi assim que Jesus disse para ela: mãe, meu pai quer que você seja o anjo deste planeta Terra. Que você seja a mãe de todos nós. Então, vamos, meus amigos, vamos lembrar que nossa Mãe Maria Santíssima leva muito a sério, pois ela já fez aparições em muitas partes deste planeta Terra. E é neste planeta Terra, principalmente, é que nós vamos focar hoje neste Brasil que tanto amamos. O Brasil que Jesus entregou para Ismael. Ismael estava fazendo parte daquela comitiva que acompanhou nosso Mestre Jesus aqui, quando ele veio transportar para cá todas as suas esperanças e dizer que este Brasil que tanto amamos seria o coração do mundo, pátria do Evangelho. E o que é que você que está me ouvindo faz para ajudar Jesus a implantar definitivamente o reino de Deus nessas terras que tanto amamos? Vou ler para vocês uma mensagem em que, no período em que Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros estavam aqui lutando para estudar as obras que Kardec apenas compilou e depois lançou em 1857 o Livro dos Espíritos. Todos os outros livros foram feitos, baseados no Livro dos Espíritos. Quando começou, recebemos aqui no Brasil esses livros maravilhosos que nos guiam. Uns queriam estudar somente o Livro dos Médiuns, outros só o Evangelho, outro o céu e o inferno, tão bonito.
mas nós temos que estudar a todos os livros que fazem parte. E nessa discussão, nós recebemos a primeira mensagem do mentor espiritual deste Brasil que tanto amamos. E ele se identificou com o nome de Ismael. Ismael é o irmão de Isaac, aquele que faz parte, que consta da nossa Bíblia. Ismael é filho da escrava de Abraão, que se chamava Agar. E depois nós temos Isaac, que é filho de Abraão com Sara. Esses dois povos, Ismael, que deu origem ao povo de Israel, de árabe, e Isaac, que deu origem ao povo judeu de Israel, até hoje brigam, mas eles são primos. Não deveriam brigar. Um deveria respeitar o outro. Mas vamos ver o que Ismael nos fala. No momento e aqui que nosso doutor Bezerra de Menezes sofria para fazer a unificação dos grupos espíritas, não só no Rio de Janeiro, mas em várias partes e vários estados deste Brasil que tanto amamos. Essa psicografia foi do médium, em que todos naquela época lançavam mão e pedíamos ao Frederico Júnior para fazer a psicografia. Ele então escreveu assim: o Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Não foi por acaso que tomou o nome de Vera Cruz e de Santa Cruz. Não foi por casualidade que recebeu desde o berço o leite da religião cristã. Não foi sem significação que a viram os primeiros navegadores debaixo do Cruzeiro do Sul. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Cumpre ao que ora ouvem os arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era. Reconhecer em Jesus o chefe espiritual deste planeta Terra, com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos que aqui nascerão
ou para aqui virão de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem bem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo desse pálido trinário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael. O Grupo Confúcios, fundado no dia 2 de agosto de 1873, foi a primeira entidade espírita do Brasil com estatutos impressos. A este grupo deve o espiritismo brasileiro 3 serviços inestimáveis. A primeira, tradução das obras de Kardec. A primeira, assistência homeopática gratuita. Dizem meus amigos que aqui, na cidade do Rio de Janeiro, viviam 3 médicos, um português e o outro francês. E os 2 trabalhavam com a homeopatia. Classificaram inúmeras ervas. E a espiritualidade nos fala que eles foram os melhores médicos que naquela época trabalhavam aqui no Brasil. A medicina progrediu muito, muito mesmo nestes anos. E hoje nós temos muitos e muitos médicos encarnados, desencarnados, que trabalham nos atendendo, pois as doenças que primeiro estão aqui armazenadas no nosso perispírito, estão aflorando no nosso corpo físico e nós precisamos de ajuda. Ajude essa casa que tanto nos ajuda, tratando das doenças do nosso corpo físico. Ajude nas campanhas da alimentação, campanhas da construção. Quando ampliamos aqui a nossa sede, é para atender melhor a todos. Mas hoje vamos lembrar que no dia 12 vamos ter a lembrança de como esta imagem que hoje vive lá em Aparecida, como ela se tornou a padroeira do nosso mestre querido. Desculpa-me, a padroeira deste Brasil tão querido. Dizem neste livrinho aqui tão bonito, um santo para cada dia.
conta-nos a história de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi, desde 1717, época em que ela foi pescada. Sim, ela foi pescada. Quando os pescadores chamados Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso descia com suas canoas para cumprir uma ordem do governador de São Paulo e de Minas Gerais, porque eles queriam, esse governador queria que pescassem, juntassem muitos peixes, pois deveriam ser entregues a um governador das províncias de São Paulo e Minas Gerais. Mas eles então entraram nas canoas, jogavam suas redes e não conseguiam pescar nada. De repente, já cansados, eles jogam a sua rede. E o que sai na rede? Não peixe, mas o corpo dessa que seria ser a padroeira do Brasil e que era uma imagem em madeira. Mas ela ainda não, quando lançaram as redes e pegaram, era somente o corpo. Ela ainda não tinha a cabeça. Lançaram novamente a rede e pegaram a cabeça. E viram então que aquela cabeça cabia exatamente naquele corpo. E, sabiamente, colocaram num lugarzinho no barco e tinham que arranjar peixe para o governador. Quando lançaram novamente as redes, eram muitos peixes. Muitos peixes. E foi então que viram o quanto que aquela imagem representaria no futuro do nosso Brasil, pois ela foi guardada e era guardada em uma casa, onde eles, no jardim de uma casa, onde eles se reuniam para rezar, pedir proteção para eles, para a família, e que eles continuassem na luta do pescador, que não faltassem a eles o peixe nas suas redes, pois eles dependiam daquele
daqueles peixes para sustentar as famílias. E foi num dia desses em que eles estavam rezando e a imagem já tinha sido colocada num lugar bonito de destaque. E eles tinham acendido muitas velas. E de repente, em que eles rezavam, as velas apagaram. E não tinha nenhum vento. Não era nenhuma tempestade, nenhuma chuva. No momento em que eles viram que as velas tornaram-se a acender, porque foi rápido. Num piscar de olhos, elas apagaram e acenderam, todas. Eles viram que ali, naquele local, deveria ser feito uma igrejinha, um templo, onde todos poderiam louvar e agradecer aquela nossa Mãe Maria Santíssima. O seu manto, ela já tinha aquele manto que hoje se apresenta onde ela está lá guardada no Nicho. no nicho. Ela é de uma cor escura, porque ela foi tirada, é de madeira, e ela foi tirada de dentro da água. Mas ela é de uma boa madeira, pois senão ela já teria deteriorizado, acabado lá durante aquele período que ela estava no rio. Ninguém sabe quem a jogou lá, mas sabemos quem a pescou. Pescou e depois, ali naquele local, foi construído uma igreja. Não é mais, é claro, aquela igrejinha pequenininha. É uma basílica imensa, grande, e cada vez mais vai aumentando, porque são caminhões, ônibus, carros de passeio que vão lá, não só no dia 12 de outubro, mas ao longo do ano todo tem aqueles romeiros que vão para agradecer. Eu já fui com o meu vizinho, que ele foi agradecer, porque a filha passou no vestibular e quer ser uma grande e boa psicóloga. E, meus amigos, é assim que vamos relembrando como nossa Mãe Maria Santíssima protege todo este Brasil. De acordo com Humberto de Campos, com o seu manto
constelado de virtudes. É o manto de nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos aqui lembrar que o mês de setembro nós fizemos uma prevenção ao suicídio. Foi uma solicitação feita pelo plano espiritual e por todos os dirigentes da nossa casa. Temos muitos estudos sobre o suicídio, mas vamos lembrar que a Associação Brasileira de Psicologia lista 4 DS como as principais causas da tentativa de suicídio: desespero, desamparo, desesperança e depressão. Os idosos estão sempre deprimidos porque acham que não tem mais o que fazer. Mas tem muito ainda o que fazer. E as crianças que acham que elas estão desamparadas porque os pais são separados. Elas não sabem para onde vão. Num fim de semana ou no outro. Então, nós temos tido muitos suicídios. Vamos, meus amigos, vamos ajudar Jesus. Vamos ajudar nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos ajudar aos anjos de guarda. Pois se não tivéssemos os anjos de guarda particular de cada um, teríamos mais o suicídio. Lá onde são reunidos os suicidas, que nós chamamos de umbral, não é umbral mesmo. Essa casa onde nossa Mãe Maria Santíssima é a guardião, a legião de servos de Maria, ela toma conta destes e reúne no plano espiritual todos aqueles suicidas e levam para lá. Muitas vezes o suicida não tem condições de nem sequer levantar e caminhar. Nem sequer sabem que eles suicidaram. Mas eles são levados. E quando chegam no momento em que eles, lá dentro daquela casa de repouso para os suicidas, eles conseguem acordar e fazer um pensamento de resgate, de amparo. Eles então são amparados.
e são levados para um hospital. O nosso amigo André Luiz, ele é considerado um suicida, porque ele bebia muito, comia muito, fumava muito. E ele ele não entendia que quanto mais comemos, mais rápido passamos, desencarnamos. E que há vários tipos, várias formas de suicídio. Aquele que se mata de uma forma de enforcamento, de tomar chumbinho, tomar uma dessas formas que vão nos levar à morte, eles vão ter que pagar por esses crimes, pois atentar contra a nossa vida é um crime. Muitos se atiram na água, muitos tomam veneno, outros se enforcam, mas todos eles têm que cumprir. Tem que cumprir um tempo para acordar lá na casa de repouso em que Nossa Mãe Maria Santíssima toma conta. Ela vai todos os dias nessa casa onde estão guardados os suicidas, porque eles não têm condições nem sequer de entender que eles já passaram. Mas no momento em que eles fazem uma prece, como o André Luiz fez, mãe, meu Deus, o que é que eu fiz? E chorava. Ele foi resgatado. Aquele espírito que estava com ele, desde o tempo em que ele foi para o umbral, em situação precária, mas ele não conseguia ver. Ele estava tão desnorteado que ele não conseguia ver que a sua mãe já estava ali perto dele. E quando ele é resgatado, ele logo vê que o espírito, aquela que tinha dado para ele aquele corpo físico, já estava aí, lá. Aquele corpo físico que ele não respeitou. Ele então é resgatado e levado para o hospital. Eu queria também falar que o André Luiz, ele foi um médico aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aqui ele era um médico muito conhecido. Ele se chamava
esposório. E ele gostava muito, muito do Flamengo. Vocês acreditam? Que aquelas duas sedes lá, que hoje nós temos o Flamengo, ele que conseguiu do prefeito a liberação daquelas duas áreas para ali instalar o Flamengo. Vejam mais sobre o André Luiz Esposório. Que nome complicado, meus amigos. Mas hoje ele é um grande repórter da espiritualidade. Ele nos conta tudo nos seus livros. Ele nos contou tudo o que ele viu. E o Humberto de Campos nos conta tudo que ele teve e tem. E terá sempre autorização para consultar os arquivos espirituais. Quando Humberto de Campos nos conta um conto, um fato, é aquilo, porque ele consultou os arquivos espirituais. Vamos sempre agradecer a Jesus por ter sempre aqui conosco espíritos de luz, como foi o Chico Xavier, Humberto de Campos, Dr. Pedro Ernesto Miguel Couto. Ai, que lindo é o Dr. Miguel Couto. O Dr. Pedro Ernesto trabalha nessa casa. Que lindo o senhor é. Muito, muito obrigada por cuidar de todos nós. Vamos sempre agradecer a Deus, a Jesus, os médicos espirituais que tanto cuidam dessa casa, a nossa Mãe Maria Santíssima, pois é nessa casa que nós temos condições de entender, de estudar essa doutrina de horizontes infinitos. Obrigada, Eurípides Barçarufo. Obrigada por tudo. Chico Xavier nos dizia que Humberto de Campos, meus amigos, foi o espírito mais educado, refinado, com que ele tinha visto, pois a maneira com que ele se apresentou, Chico Xavier, dizendo: eu sou Humberto de Campos, poderia mandar algumas mensagens através de você? E foi assim que o Chico Xavier começou a psicografar esses lindos livros que nós temos a honra e o prazer de ter conosco. Leiam,
leia os contos de Humberto de Campos. Venha estudar conosco. Não importe qual é o curso que você faça, em que nível você esteja, venha estudar conosco. Às quartas-feiras, nós estamos aqui a partir de 2h30 para estudar os Evangelhos de Jesus. Estudar essa doutrina de horizontes infinitos. Nosso curso chama Boa Nova. E o mentor espiritual é Humberto de Campos. Agradecemos a todos. Espero que vocês tenham entendido que o nosso propósito aqui era de louvar a nossa Mãe Maria Santíssima, onde dezenas e dezenas de vezes ela se apresentou e, para terminar, para fazer a prece final, vamos, meus amigos, me ajude. A pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que continue a nos guardar, a nos guiar, que fortaleça Ismael, pois ele precisa ser fortalecido para dirigir, conduzir o nosso presidente, pois todos nós precisamos de sermos conduzidos e sermos animados com a nossa fé, com a esperança e a caridade. Pois sem a caridade não temos como limpar as nossas dívidas. E vamos, meus amigos, não esquecer do Evangelho no lar. É no Evangelho no lar, quando fazemos as nossas preces, agradecemos a Deus por tudo. É no Evangelho no lar em que nós pedimos que as paredes da nossa casa sejam limpas, pois muitas vezes os nossos pensamentos ainda não são tão limpos como precisam ser. E para lembrarmos que aqui estará sempre conosco nossa Mãe Maria Santíssima, pedimos que todos fechem os olhinhos e façam uma prece, que faça uma Ave Maria e que essa Ave Maria seja repetida
todos os dias, pois é com essa prece, com essa Ave Maria, é que nós chamamos os mensageiros da nossa Mãe Maria Santíssima, que são trazidos aqui, junto aos encarnados, por Celina. Os desencarnados são consolados por Gesiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, e assim vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que nos socorra agora, como também na hora do nosso desenlace. Obrigada a todos vocês, todos os espíritos bons que nos ajudaram, e até uma próxima vez. A paz de Jesus. A paz de Jesus, o Mestre de amor. A paz de Jesus, suplanta a dor. A paz de Jesus, vai ao coração. A paz de Jesus, ajuda o irmão, que necessitado de paz, de amor, socorro nos pede em pranto e dor. A paz de Jesus, que a todos atende, a paz de Jesus, que a todos seduz, a paz de Jesus, que ao peito nos chega, vem cheia de amor, vem cheia de luz. A paz de Jesus, o Mestre de amor, a paz de Jesus, suplanta a dor.